deste lugar muito simples, onde já estávamos aqui mega conectadas uma com a outra. Olha, Joana, dizer-te aquilo que estava a dizer aqui, estou muito honrada, eu sou muito, muito grata por estares aqui hoje, sabes? De poderes dizer sim a este novo humano que eu sinto que tu também já ancoraste esse bastão, não é? Que foi uma mensagem de José de Arimateia que tu trouxeste hoje para este podcast. Então, muito, muito grata por estares ao serviço, por estares conectada às mensagens que a alma te traz e por te permitires trazer ti. Porque uma das coisas que eu admiro muito em ti é esta coisa de estar sempre presente, sabes? Eu sinto que as tuas lives são muito um alento para muitas pessoas e é preciso realmente um grande compromisso para estar ali muitas vezes online e tu tens esse compromisso para com o outro, para contigo e honrar muito esse teu compromisso. Então, olha, muito feliz por estar aqui. Sei que temos muitas coisas em comum. Mais do que eu dizer alguma coisa acerca de ti, vou gostar de saber, vou gostar que tu partilhes assim como é que foi a tua jornada até aqui, quando é que foi o teu despertar, quando tu disseste não, é mesmo isto, quando o teu peito abriu e disse não, eu quero trazer uma nova mensagem, eu quero trazer mais consciência e trazeres inicialmente assim um bocadinho quem é a Joana, como é que foi a Joana pequenina, quando eras criança, assim um bocadinho do teu percurso, quais foram as tuas formações e o que é que te fez chegar a fazer o que estás a fazer hoje? Muito bem-vinda aqui a este espaço. Olha, desde já, muita gratidão por o convite. Sinto-me muito honrada, mesmo de coração. Eu já sigo o teu trabalho há vários anos, pelas redes, não é? E só recentemente é que estivemos juntas, mas temos que combinar alguma coisa para estarmos juntas, assim, com Sim. mais tempo, não é? Tem de ser aqui neste formato online. E por isso, olha, sinto-me muito honrada e quero-te dar os parabéns pelo trabalho maravilhoso que tens feito, porque eu acredito claramente e és uma mensageira e uma guardiã da nova era, não é? Deste novo ser humano que tu estavas aqui a partilhar, não é? E eu sinto que, lá, que estamos neste caminho, não só no nosso processo individual, mas depois também naquilo que nós trazemos para as outras pessoas. Olha, gratidão do coração. Então, eh, talvez para explicar assim, para tentar resumir, eu nasci nos Açores, eu Uau! Pois Eu sou, é. eu de parte de pai, sou açoriana, nasci, no Faial com muitas pessoas que são do Pico, toda a minha família é do Pico, e então isso traz-me logo uma conexão com a Atlântida, para quem, com Lemúria, E arrepiei agora. eu nem vou por aí, porque senão este Se era calhar, só um olha, ponto, não sei, olha o que vier, né? Mas sim, tenho uma ligação muito forte com a Atlântida e com Lemúria. Então, mas pronto, nasci nos Açores, a minha família toda de mãe é daqui do continente, então vivi o meu primeiro ciclo de sete foi nos Açores, e quando eu fiz os meus 7 anos houve uma grande transformação, porque viemos para o continente, para a terra da minha mãe, e então foi um recomeçar, uma nova Joana. Foi entrar num mundo completamente diferente. Porque eu sempre fui uma miúda que gostei muito da natureza e gosto, amo a natureza. Eu ainda hoje, nem é, fazer a minha caminhada, eu preciso muito de natureza desde miúda. Só que foi vir de uma energia completamente diferente, não é, dos Açores, para uma pequena aldeia na zona de Tondela, em que as formas de estar das pessoas é completamente diferente, são pessoas muito mais fechadas. Eu venho de um meio da minha família, de parte de pai, em que as pessoas são muito alegres, são muito abertas, muito disponíveis, então era um bocadinho diferente, não é? Era tudo muito mais leve nos Açores, apesar de haver uma ancestralidade muito forte nos Açores, que eu sinto imenso, mas era uma energia diferente. Então eu vim para cá e como vim para cá, eu era o patinho feio da minha turma. Eu era o patinho feio, porque eu era a freak, porque vinha de fora, vinha para o segundo ano da escola, e então, para teres noção, isso foi, por isso também ficou muito marcado no meu processo emocional, porque eu aprendi na primeira classe nos Açores era equivalente a metade do dado na primeira classe cá, então eu entrei com um atraso.
entrei com atraso na minha turma. Então era aquela que não era suficientemente inteligente. Mas depois, nos Açores, a parte católica era diferente. Então eu fiz a minha primeira comunhão no primeiro ano. Então eu passei para o terceiro ano na catequese. Então para os meus colegas aquilo era tipo, esta moça não bate mesmo bem da cabeça porque está muito à frente numa coisa e completamente diferente. Eu acho que agora estava-me a cair a ficha que isto À não foi ao frente daquilo acaso. que era importante, não é? Exato, James, agora tu aqui estás atrasada, mas ali estás à frente. E agora eu estou a pensar que isto até tem aquele tipo de conexões, não é? Porque eu venho de duas famílias altamente católicas, mas assim super praticantes ainda hoje em dia. Então, mas foi muito marcante. E é assim vou trazer no meu caminho da espiritualidade, né? Porque eu vindo de uma famílias muito católicas, eu ia à missa todos os fins de semana, envolvíamos nas procissões, nos Açores toda aquela tradição com o Divino Espírito Santo, era Meu muito Deus. forte. Joana, agora tenho aqui uma pergunta para te fazer. E como é que é falar sobre Maria Madalena a uma família que é muito católica? Olha, hoje em dia para a minha mãe é muito natural. A minha mãe é muito compreensível. A minha avó fica assim um bocadinho naquela, mas para a minha mãe é super natural. Aliás, a minha mãe foi a primeira pessoa que me ofereceu uma estatueta, né? Assim, é uma imagem de Maria Madalena. Diz-me, olha, Hum, não sei o que é aquilo de Maria Madalena. Porquê? Porque a minha mãe viu a minha espiritualidade, ok. sentiu-a, né? Então, como aquilo foi tão forte, chega a uma altura em que não dá. Aliás, eu acho que agora olhando para trás, não sei se deves saber que nos Açores Maria Madalena tem uma força muito grande, não é? Tem um poder, muito poder, ou seja, é muito reconhecida, não é? E é assim que começa o meu caminho com ela na minha infância, sabes? Porque o meu despertar, eu sempre fui muito conectada, sempre fui muito intuitiva, eu tinha sonhos de vidas passadas, desde miúda, sonhos recorrentes, locais que eu depois mais tarde, em adulta, fui encontrar e descrevi o sítio, mas antigamente era assim, assim, assado. E as pessoas diziam, ui, como é que tu como é que tu sabes disso, não é? Tinha a ver com isso. Então, a questão de que havia um todo começou muito desde nova. E então, a minha ligação com a espiritualidade era a tentar perceber o que eu lia e o que eu ouvia na missa. E a questionar desde miúda, por isso a questão dos valores é tão importante desde a minha infância, que é, como é que estas pessoas vêm para aqui, enchem uma igreja e depois saem da igreja, eu com 7 anos a ter este tipo de pensamentos, saem da igreja e falam mal umas das outras, são agressivas, mentem, sabes? Eu questionava-me isto, não é? Um, e eu não conseguia entender, era um questionamento muito grande, ao mesmo tempo que eu me questionava a mim, em miúda. Lembro-me com 6, 7 anos, lá está, como eu adorava a natureza, passava o tempo livre cá fora, estar à beira de uma árvore, sempre, à beira da minha árvore, que eu dizia que era a minha casa da árvore. Eu estava ali e eu ficava a fazer processos comigo de como é que eu fiquei tão zangada com a mamã? Eu não posso ter raiva da mamã. Eu não sou boa pessoa, digo isto e até fico emocionada. Eu não sou boa pessoa se eu tenho raiva. Não foi isto que Jesus pregava. Uau. E então eu dava por mim a questionar-me imenso, e hoje em dia, na versão hoje em dia, é o meu síndrome da impostora, não é? A questionar de como é que é possível, porque eu sinto mesmo que aquelas palavras de amor, de paz, sabes, de luz, eu senti isto em miúda. Obviamente que mais tarde eu vou estudar e quando fui adulta há uma coisa chamada emoções que te tramam nos teus valores, não é? Mas já lá vamos daqui a pouco. Pronto, então a minha infância era eu vivida muito no meu próprio mundo, não é? A tentar compreender, a sentir as palavras. Eu se vivia nos Açores e estava completamente integrada, pertencia, eu andava na rua, as pessoas conheciam-me, e eu sentia-me em casa. Eu, durante anos, no continente, eu não me sentia em casa. Não me sentia. Aliás, eu acho que esse sentimento de não me sentir em casa faz com que eu tenha muitas dificuldades em enraizar-me, hoje em dia.
aliás, eu fui nascer a outra ilha, isso já diz muito de mim. Eu não tenho, estou sempre muito lá em cima, tenho muito que fazer este processo de enraizamento. Desde miúda passava muito por isso, não é? E pronto, e depois, entretanto, houve um momento muito importante da minha vida, de grande transformação, que eu vou partilhar, que teve a ver com o meu pai tentou o suicídio quando eu tinha 14 anos, ok? O meu pai é o meu grande mestre, já faleceu quando eu tinha 17. O meu pai tinha um problema grave de álcool e que hoje em dia também deveria seria considerado eventualmente de bipolaridade. Então eu Uhum. lembro-me que com 9 anos sentava-me à beira do meu pai e era com ele que eu fazia sessões. Perguntava-lhe o que é que ele queria da vida. Eu, sabes, falava muito com ele, tentava de incentivá-lo, para ele conectar-se às coisas boas da vida, etc. Porque o meu pai entrou claramente num processo de grande depressão após o falecimento da minha avó, quando eu tinha 6 anos. Então foram ali um período de 3 ou 4 anos, até eu ter os meus 10 anos, que foram muito desafiantes, desde a perda da minha avó, mudarmos para cá, não me identificar com as pessoas que ali estavam, ver o meu pai a ficar completamente alterado, alcoolicamente e ao mesmo tempo depressivo, não é? Depois estava a alturas muito bem, outras alturas não estava bem, e culminou com ele com 14 anos ter esta tentativa de suicídio, ter ficado num hospital durante 3 anos. E eu recordo-me que com 14 anos, quando aconteceu isto aconteceu no dia 7 de agosto, eu fiz anos a 3 de agosto, o pai tentou suicídio aos 7, e eu ter perguntado a Deus, meu Deus, porquê é que isto está a acontecer? E naquele momento eu comecei a ver várias imagens do meu futuro. Eu recebo muita informação, eu ouço, eu vejo, eu sinto, eu canalizo. Então eu comecei a ver coisas do meu futuro, isto está a acontecer por isto. Foi a minha fé, e ainda é a minha fé, aquilo que me ajuda. Eu já fiz investimento de milhares de euros em formações, em cursos, em retiros, mas a maior força que eu tenho é na minha fé. Aquelas duas letrinhas, né, duas palavrinhas, mágicas que são tudo. E então foi isso que me manteve naquele momento. O meu pai ficou com é como se tivesse dado um AVC, sabes? O Uhum. sintoma é que ele ficou durante 3 meses, 3 anos numa cama no hospital, sem falar, sem se mexer, com um sofrimento atroz. E eu tinha um irmão com 10 anos, tinha assistido à tentativa de suicídio, tinha a minha mãe destroçada, a ter que ser mãe e pai, e então, de repente, eu tive que crescer muito rápido. Fui uma adolescente que tive que ir para o meu masculino, crescer, Uhum. porque tinha que. A minha mãe trabalhava e eu tomava conta do meu irmão e tinha que gerir a minha vida. Eu que era aquela miúda que no meu 9º ano faltava às aulas de matemática porque queria ir para o bar com os amigos, não é? E queria era curtir a vida e queria muito viver em alegria. De repente, a minha vida transformou-se assim num verão e tive Uau. que vir para um caminho muito mais de seriedade, de lidar com situações bastante desafiantes, não é? Pronto, e entretanto, houve uma altura na minha vida em que e aqui disparou a minha salvadora, né? Eu cheguei a questionar ir estudar psicologia, mas o meu pai faleceu no meu 12º ano. E no meu pensamento havia, se eu não conseguir ajudar o meu pai, não consigo ajudar mais ninguém. Então eu não fui para a psicologia. Uau. Bem, isso é muito forte. Eu não Mas fui hoje para... em dia ajudas muita gente, não é? Sim, Ou seja, a porque alquimia que aconteceu dentro de ti para chegar ao lugar onde tu estás. Para assim, não sabia da tua história, não sabia mesmo nada da tua história e honro-te muito. É de muito valor mesmo. Obrigada. Eu digo que o meu pai é o meu maior mestre. E olha que eu estou aqui a contar a versão short version, porque há muita coisa que aconteceu, mas claramente que os meus pais são os meus grandes mestres. Eu é impensável, não, completamente. Então, aliás, eu própria já vi isto em trabalhos mais tarde que eu fiz, do acordo de alma que eu tinha feito com o meu pai.
a minha história era importante para iniciares a tua própria missão no mundo. Por isso, ainda no outro dia, há cerca de um mês, estava com um amigo meu e ele disse-me: tu tens de passar coisas tão desafiantes. Eu passei por violência doméstica com o meu pai, nos momentos de loucura dele, para defender a minha mãe e o meu irmão. E eu defendia, e eu estava ali. Foi o único homem que me tocou na vida, mas eu estava ali porque eu sabia que não era ele que ali estava. Mas então, isto para dizer o quê? Que foi muito duro, então foi a pessoa que, se eu fosse ter nesta linguagem mais humana, foi a pessoa que me fez mais mal Uhum. e a pessoa que me fez melhor, sabes? Sim, normalmente é assim, né? É, e esse meu amigo há um mês atrás estava a perguntar: tens de passar por isso tudo? Achas que precisavas de passar por isso tudo? E eu digo que sim, porque a miúda com 14 anos tinha consciência, não é? Tinha aquela minha consciência, a minha intuição, etc. Mas seria uma miúda fútil, porque eu queria era curtir a vida, eu queria aproveitar. Eu tive que vir, não é? E mergulhar nas profundezas para poder ver, não é? Porque realmente é na sombra que emerge a luz, e é preciso ter essa consciência. Então eu fui estudar gestar plenamente em turismo. Não tem nada a ver. Pode ter, até ter a ver com alguma coisa que tu Tem. estejas agora a fazer também, não Sim, é? sim, sim. Porque eu em miúda, a coisa que eu mais amava fazer era, eu viajava muito, né? Nós víamos os Açores, vinhamos cá, dava de um lado para o outro, e eu amava conhecer o mundo, sempre amei. Então, eu amava a história, tudo o que eu fui fazer, eu amava a história, adorava línguas, adorava viajar, conhecer novas culturas. Aliás, quem me trouxe, por exemplo, o conceito da reencarnação era o meu pai. O meu pai era uma pessoa que nas nossas Uau, conversas ele canalizava muito. Estamos a falar que o meu pai era uma pessoa que era eletricista, tinha o sexto ano, né, de escolaridade, falava alguma coisa de inglês, porque eu tinha imensa família no Canadá, e pronto, e de repente começava a falar de reencarnação e questionava porque na igreja isto, na igreja aquilo, então ele colocou-me, eu já tenho um lado de filósofa que eu fui buscar ao meu pai, não é? De questionar tudo e num sentido de compreensão de algo maior, não é? Não é de questionar só por questionar. Pronto. Então eu fui estudar turismo, fui fazer Erasmus para Barcelona, voltei, trabalhei na área do turismo e da hotelaria, que me deu a oportunidade de viajar imenso, que era uma coisa que eu amava fazer. Trabalhei numa das maiores empresas deste país, numa grande empresa internacional. Entretanto, como não me identifiquei com os valores, saí ao final de algum tempo, eu já não consigo. E depois, entretanto, tive empresas mais pequenas na área do turismo e algures em 2008, no tempo do i5, não é? sim. Eu escrevia imenso. Trabalhava no turismo, escrevia imenso, e havia pessoas que me perguntavam se eu era terapeuta. E se eu fazia sessões, terapias, e eu, mas esta gente está-se a Já a passar. tua escrita era terapêutica, não é? Era, não, algum dia eu, terapeuta, não sei o quê, mas tu falas de energia, de emoções, ok, tudo bem, porque eu comecei, fui estudando, depois fui lendo, né, fui fazendo as minhas coisas, mas daí até ser terapeuta, né, eu comecei nos primeiros retiros, começaram em 2005, 2006, havia muito trabalho feito, né, trabalho que eu fazia em mim, de autodescoberta, e depois ia lendo as coisas. A vida é assim, traz-me tudo. Olha, vem uma coisa, investiga sobre isto, bem, alguém me traz, ou qualquer coisa, né? Eu capto muito, eu sou geradora no One Design, então as coisas vêm assim, eu tenho que estou muito atento aos sinais. Pronto, e nessa altura eu dizia, não vou ser terapeuta. Mas foi num processo de meditação muito profundo, que a primeira vez que eu recebi então a imagem de Maria Madalena e de Jesus a explicarem-me o que era o feminino e o masculino. Eu nunca tinha ouvido falar sobre isto. Nunca. E, Que lindo. e nesse processo, a explicação do desenvolvimento da humanidade, etc. Pronto. E foi muito interessante. E eu não dei o passo para ser terapeuta, não dei o passo. Apesar de ter recebido uma série de informações, não dei o passo. Era o colmatar do que tinha acontecido com 14 e eu tinha agora 28, não dei esse passo. O universo mandou-me um aviso, que é a empresa onde eu estava, super estável, hum, eh, efetiva, de uma hora para a outra, entra em despedimento coletivo. Então, agora o que é que tu vais fazer da tua vida? Eu tinha recusado propostas a nível profissional,
volto e tinha aquele cenário de eu não conseguia emprego. As pessoas diziam: "Como é que é possível? Tu recusaste 3 ou 4 propostas há um mês ou 2 e agora não". Foi aquele boom daquela crise de 2008, 2009 com o turismo. E eu então, de repente, hum, veio-me assim uma coisa que queria uma empresa de organização de casamentos em Portugal, para virem estrangeiros para Portugal. Veio, fui das primeiras empresas em Portugal a fazer isto, em Lisboa. E eu comecei a fazer. E então foi aí que começou. E isto era um acordo com o universo, que eram, são 3 ou 4 anos. Foi mesmo assim, vão ser 3 ou 4 anos, porque eu não consigo fazer nada de ser terapeuta ou uma coisa assim de género. E então o meu trabalho com as constelações começou aí. Porque eu tinha fugido de constelações, constelações familiares, que eu dizia, é o tema mais desafiante da minha vida, não vou perder tempo a entrar nesta história, eu já tenho muita coisa para resolver com a minha criança interior, etc. Mas o universo trouxe-me, não é, os casamentos, e fiz casamentos de pessoas de todo o mundo, de diferentes culturas, e então dava por mim a encontrar, né, estava com os pais, com a família, e a aparecerem as coisas, e a trabalhar, a falar com as pessoas, já era terapeuta, aliás, eu tive Nos muitas, casamentos. Já, e era, já e no era tudo, casamento mesmo. era tudo online, eu tinha as reuniões online, depois, eles vinham cá uma vez, antes do casamento, ou duas, e eu tenho imensas clientes que diziam que a coisa que eu senti mais falta era das reuniões comigo, porque aquilo era terapêutico, completamente. Pronto, até que chega uma altura que eu fui continuando a fazer o meu próprio processo, e em 2019 eu fiquei doente, fiquei com um problema em 2018, 2019, no meu pulso, e eu fui aos melhores médicos deste país, e todos diziam uma coisa: tens que mudar de trabalho, que isso é muito tempo no computador. E eu, esta gente está-se a passar, eu tenho uma empresa, eu tenho uma série de pessoas a trabalhar para mim, eu E não tinhas quantos posso. anos de empresa? Nisto tudo, a empresa então abriu em 2009, tive a ideia. O meu primeiro casamento foi de uns russos em Sintra, no Penhalonga, em 2010. Então, isto passado 9 anos. Porquê? Porque eu não cumpri o meu trato. Eu Já tinha feito, tinhas passado, não é? já tinha passado. E então, é engraçado, está-me a doer, porque isto é sempre um grande alerta. Então, eu fiz vários processos, até que me disseram que eu tinha uma tendinite, e continuavam a dizer que eu tinha que mudar de emprego. E eu não conseguia aceitar isso. Então, é incrível, porque eu era resistente, né? Eu achava que não tinha nada para trazer para as pessoas, até que em 2019, nesse ano, após muitas sessões de fisioterapia, eu vim a Londres. Vim a Londres num processo. Eu sempre que vou ao Reino Unido, a minha vida transforma-se. É muito forte, não é? A ligação que eu tenho com aquela terra. E aquela viagem foi muito forte, porque eu ia para um grande evento, para o evento, o maior evento de casamentos de luxo do mundo. Um evento para o qual eu tinha trabalhado muito para conseguir lá estar, porque o investimento financeiro era muito elevado, mas estamos a falar de wedding planners, dos atores, dos príncipes, dos reis, mesmo assim uma coisa tipo de Hollywood. Uhum, E eu cheguei lá e senti-me tão vazia, tão vazia. E eu disse, não, eu, uhum, eu tenho que fazer esta mudança e eu vou começá-la a fazer já. Quando eu comecei a fazer a mudança, foi só a partir daí que o meu pulso melhorou, independentemente uhum. das sessões todas de fisioterapia. Então comecei com todo o processo, a fazer sessões, ao mesmo tempo entrou depois o Covid, a gerir a empresa e a fazer as sessões, a planear retiros, e chegou uma altura em que eu disse, não, já não consigo fazer mais disto, e a pessoa com quem eu trabalhava ficou com o negócio. Foi uma benção, tipo, foi uma amiga minha que já estava comigo há muito tempo, e eu no negócio, e eu dediquei-me a isto, e é o que eu mais amo fazer, é ver o despertar do ser humano, Uhum. para conseguir sentir e compreender que tem tudo em si. Mesmo, esta mensagem de que está tudo aqui dentro. Temos que resgatar esta conexão connosco para fazer este processo de cura, não é? De que nos impede de estarmos condicionados, de que não somos bons o suficiente, não somos. Não, é cá dentro. Olha, tenho aqui umas para chatear-me. Isto são coisas das gravações, enfim. Sim. Ai, tão bom ouvir aqui a tua história, não é? E ou seja, tu começas a servir como terapeuta em 2019? E qual era a tua mensagem?
como é que ela foi vindo a ser transformada? Como é que tu tens vindo a ser transformada até chegar aqui a este lugar de trabalhar mais exclusivamente com mulheres e, conectar este sagrado feminino agora ao teu trabalho, assim, de uma forma mais forte? Como é que foi isso? Olha, eu senti que uma das coisas que estava a acontecer comigo era eu sentir este vazio, sabes? Em 2019 havia este lugar de vazio. Um lugar de vazio, eu queria tentar encontrar as palavras certas para descrever, porque eu era uma pessoa muito consciente, né? Era uma pessoa muito consciente. Só que o que eu sentia é que eu estava muito presa a crenças, né? A muitas crenças. Por exemplo, vamos lá ver, a minha família é uma família. Ponto número um, eu fui uma das primeiras pessoas a ter uma empresa na minha família. Como mulher, a primeira, claramente. Tenho mesmo uma empresa, eu vendi a área de negócio dos casamentos, mas a empresa segue, Joana Silveira Unipessoal Limitada. Então, eu estava já a quebrar crenças, porque toda a minha família, todo o background era de pessoas que trabalhavam no setor público, no governo, sabes? Então, né, no Estado. Então eu fui a primeira a ser licenciada, eu fui a primeira a querer viajar, a ovelha negra na minha família. Eu era aquela que tinha vivido com os meus namorados e não era casada. Eu era Ou aquela que então aquela que veio dar cor, não é? A Sim, mais colorida. exatamente, assim. E então, eu era aquela que a minha mãe, eu lembro da minha mãe de eu andar na faculdade e não ter uma conversa comigo e disse assim: tu és uma deslumbrada, tu vais um dia perceber que essas tuas ideias não podem acontecer, não podem acontecer. Não funciona assim, tens que ser como as outras mulheres. Não tinha esta conversa, não crias ilusões. Porquê? Porque eu dizia que as pessoas andavam vazias. Ou seja, o que eu dizia, o que eu senti em 2019, era o que eu via acontecer. As pessoas vão para trabalho, casa, trabalho, não estão felizes nos trabalhos, não estão felizes nos relacionamentos, não estão felizes com os filhos, as pessoas não estão bem. Eu não quero ser essa pessoa. Eu não quero isso para mim. Se eu não estou feliz num relacionamento, eu saio do relacionamento. Se eu não estou feliz no trabalho, eu saio no trabalho. Eu tenho liberdade para ser quem eu sou. E a minha mãe dizia que isso era um deslumbre, que não era assim, as coisas não funcionavam assim. Então, quando eu chego a 2019 e eu já via que não estava tão que eu amava o que eu fazia, eu amo eventos, atenção, porque eu amo, é por isso que eu, para mim, organizar retiros, etc., é tudo uma experiência, eu amo, e viajar, eu amo, e tudo isso faz parte de mim, claramente, não é? Mas havia aquela coisa de, eu tenho um compromisso com estas pessoas, eu poderia estar a fazer diferente, tinha um negócio meu, mas eu tinha uma crença, um trabalho é para a vida. Chegou uma altura, quando tu gostas, era quase, ok, eu estou a fazer o que eu gosto, mas agora isto é para a vida. Eu tenho um compromisso, isto é para a vida, eu não posso, isto não é um emprego. É por isso que quando os médicos me diziam, tens que mudar de emprego, eu estava a brincar comigo, que não é um emprego, é uma empresa. Ou seja, tudo isto trazia uma carga muito grande. E então eu consegui compreender como é que as minhas crenças estavam-me a limitar e estavam impedidos de viver a vida que eu sempre senti que eu queria viver. E ia dizer assim: é isto que as pessoas sentem. Eu tive que passar por isto para compreender o que é que as outras pessoas vivem. Então, o que eu quero é que as pessoas comecem a perceber que podem viver uma vida para além daquilo que conhecem a partir do momento em que não estão felizes. E eu senti que queria fazer isto com mulheres. E foi muito este chamamento, é com mulher, até porque, vamos lá ver, o meu trabalho já era com mulheres, porque na organização de casamentos era sempre, quase sempre com a noiva que eu tratava de tudo. Então eu Uhum. conhecia as mulheres, eu conhecia as inseguranças das mulheres sobre o seu corpo, sobre o julgamento, vão gostar, não vão gostar. Um casamento, eu costumo dizer isto, que o casamento é dos momentos onde a pessoa pode sentir-se mais julgada, porque tem todas as pessoas importantes da sua vida a olhar para si. Podem não a estar a julgar, mas ela está a sentir o julgamento. E eu vi muita coisa. Foi uma escola. Os casamentos, centenas e centenas de casamentos de diferentes culturas, foi uma grande escola para mim de desenvolvimento pessoal.
que é que tu sentes, né, ou seja, porque isso é uma grande escola entre, os relacionamentos que é a energia feminina e masculina dentro e fora de nós. Assim, uma coisa que tu pudesses trazer sobre estas 2 energias, não é, com toda essa tua bagagem dos casamentos, o que é que, tu viste em comum em todos e qual é que tu sentes que é, assim, aquela chave da libertação destas, ou neste caso a harmonização destas 2 energias? O que é que tu sentes? Vir aqui algumas chaves, né? Mas a primeira que me vem é comunicação. Comunicação e estava a vir as palavras em inglês, eu vejo, em inglês não, em português, o que dizem de constelações, eu vejo, é verem-se, é a união, é o verem-se. Porque uma das coisas que eu via no tempo dos casamentos e que eu vejo como terapeuta hoje em dia hum, é a falta de comunicação que existe e a falta de vulnerabilidade. Uhum. A falta de vulnerabilidade. Por exemplo, nos casamentos, já havia esta questão de o homem querer pagar, ou a questão do dinheiro, de ser provedor. Quem é que assumiu o papel da liderança? Havia já estas questões, sabes? A questão de quem é que eu sou, de me sentir excluída na família, sabes? Veio muito, né? As constelações vieram, as constelações eu aprendi a técnica, as técnicas, mas eu vivenciei isso ali, né? Então era quase como nesta dança do feminino e do masculino, esta aceitação, esta admiração, até a questão eu costumo dizer que a minha taxa de divórcio era sempre muito baixa, comparativamente com outras empresas. É verdade. Muito, muito baixa. E eu costumava sempre dizer que os casais vinham a Portugal porque eles vinham se curar a Portugal. Tem a ver com a Olha, energia do país. Eu tenho mesmo. Há um sentir relativamente a isto muito forte. Tem a ver com o feminino e com o masculino, com a energia deste país, né? Com a energia que está aqui ancorada. Então era quase como sentir que havia casais que vinham cá cortar com os padrões da sua ancestralidade. Porque havia questões que eram muito ancestrais daqui no de cima. Eu já não vou fazer para agradar a minha mãe, já não vou agradar, pode ser como o meu pai, eu estou a fazer as coisas diferentes. Então era quase como, e era incrível. Houve casais, estou-me a lembrar de alguns, em que chegou uma altura em que eles tinham que estar, eu estava lá, né? Eles estavam os dois, este é o nosso casamento, este é o nosso momento, isto é a nossa vida, não é a vida dos nossos pais, não é o casamento de sonho dos nossos pais, não é a vida das nossas famílias. Somos nós. E isto, na visão sistémica, tem muito que se lhe diga, não é verdade? total. E tu também aquilo que fazias na altura, não é? Ou seja, tu estavas a criar novos sistemas, não é? Porque a partir do momento que um casal se casa e tem a vida em comum, é um novo sistema que se cria também. É, e então era ver isso, era ver esta dinâmica de quase em alguns casos, de desapego. Sabes, estamos agora a ver esta chave, desta forma, que é, nós somos um casamento como um processo de transformação da lagarta que vai para o casulo para depois sair com borboleta e voar. Porque enquanto estava neste processo da lagarta, estava muito presa ainda a questões ancestrais, então nós vamos juntos para o casulo. Nós vamos criar os nossos bases, nós vamos criar os nossos valores, aqueles meses, né, 1 ou 2 anos, né, de trabalho para depois sair o casamento que eles sentiam que tinha que ser, que fosse a cara deles. Então isto era uma metáfora para a vida. Se eu Uhum. consigo vir casar a um outro país com novas, até porque eles muitas vezes iam buscar a cultura portuguesa aqui, né? As questões portuguesas, com coisas diferentes para fazer algo diferente, né?
E isso, eu acredito muito que nesta jornada do feminino e do masculino, aceitarmos um ao outro, não é? Vamos integrando nesta dança do feminino e do masculino, o que é que o outro me convida a ser e o que é que juntos a vida nos convida a ser. E então dar esse passo, não é? Para a construção de uma vida nova, não é? E para mim eu tive imensas aprendizagens sobre o feminino e o masculino na prática, nos casamentos em diferentes culturas, porque eu fiz desde casamentos indianos, a casamentos persas, chineses, árabes, angolanos, fiz de várias culturas, coreanos, etc. E há uma coisa certa: seja qual for a cultura, seja qual for a religião, isto é intemporal. Há um feminino, há um masculino. E as características estão sempre lá. O arquétipo feminino e o arquétipo masculino, independentemente da cultura. Uhum. Está lá. E vem ao de cima sempre. Vem sempre ao de cima as características do feminino, da mulher, da criatividade, da atenção ao detalhe, da amorosidade, da beleza, do nutrir, do cuidar, e depois do lado masculino, o da estratégia, da gestão, de garantir que não falta nada, de controlar, de cuidar, de, Uhum. de, ter a estrutura, de garantir que não falta nada, do proteger, do cuidar, do prover, sabes? Independentemente da Uhum. cultura, independentemente de ser um casal com, eu fiz casamentos de malta com 22 e 23 anos, como fiz com 30, 40, 50 e até de 60. Mas isto está lá. Vem sempre ao de cima. Sim, e tu sentes que de alguma forma, assim, mais alguns casamentos essas ordens estavam invertidas? Notava-se quando as polaridades estavam invertidas, não é? Em que a mulher estava muito masculina e o homem muito, muito feminino. Mas depois, e essas polaridades poderiam continuar invertidas durante né, a organização e depois no casamento, mas depois também era engraçado ver o contrário, porque há uma coisa muito especial, Kátia, num planeamento de casamento, que é a mulher é convidada a ir ao seu feminino. É um processo. Da mesma forma que um bebê leva 9 meses a ser, né, a gestação de um bebê, e para o pai e a mãe e a família, tudo a preparar-se para a chegada daquele ser, acontece igual com o casamento. Que eu acredito mesmo na visão sistémica que quando se diz que quando a pessoa não se casa é porque está à espera de algo melhor ou porque tem lealdades à família, ou o que for, né? Porque todo aquele processo do noivado, não é? É um desenvolvimento, não é por causa do planeamento, não é por causa do planeamento, desengane-se. Eu organizei o casamento mais luxuoso, dos mais luxuosos, não foi mais luxuoso, mas mais luxuoso da minha vida, no Ritz Four Seasons, em um mês, para um casamento angolano, com 250 pessoas. E foram centenas de milhares de euros, em um mês. Não é. É para um estágio de desenvolvimento emocional individual e em casal. Então era curioso ver que depois vinham ao de cima todas as inseguranças do feminino, as inseguranças, os desafios do masculino, o ter que a mulher libertar, o ter que não pode controlar, Uhum. não é? E ver isso, ver esse processo de desenvolvimento, não é? Da mudança da mulher, e é muito bonito, porque a coisa, bem, acho que nunca tinha materializado isto ou verbalizado isto desta forma, que é até emociona. Eu costumo dizer que uma mulher demasiado masculina ou demasiado feminina é uma mulher indura. Sempre. Desengane-se. A mulher pode ter muito sucesso profissional, até pode estar bem na relação, pode aparentemente no mundo exterior parecer que está tudo bem, mas é uma mulher em dor. Não vamos cá. É o que é.
Então, neste processo para o casamento, neste processo de evolução, esta transformação é maravilhosa. Porque nota-se esta libertação, nota-se esta evolução, nota-se vir para este feminino com uma amorosidade, com um entendimento, a viver, não é? Quase como eu entrego. Havia pessoas que chegavam a uma altura, mulheres que eram muito controladoras, e chegavam a uma altura em que tiveram que, já percebi que tenho que me render, eu é que escolhi, eu não posso controlar um casamento como se eu vivesse no mesmo país, em que se me apetece ir à florista hoje, vou à florista hoje, não vou para a semana, não. Então eu tenho que confiar na wedding planner, tenho que confiar nos fornecedores, eu tenho que o entregar, sabes? Este processo de eu às vezes dizia às pessoas, confia em mim. Uhum. E aquela coisa, mas não era de confiar porque não és boa profissional. Não, as mulheres masculinas entendem o que é isto. É uma necessidade de controlar para garantir que nada vai descambar. Uhum. E É o este, tal controle. É. e este controle vem sempre da dor, seja uma dor dela, seja uma dor ancestral. Então ver isso Uhum. e depois ver isso a materializar-se no casamento e a ver que ela pode simplesmente aproveitar isso, no caso da mulher, e do homem poder assumir o controle como homem, é mágico, é muito especial. Cada um ir para o seu lugar, não é? E aí é onde existe a força também. Olha, o que é que tu sentes, que é hoje a tua bandeira? Aquilo que tu iças a bandeira dentro deste mundo da espiritualidade e do desenvolvimento humano? O feminino. Estavas a dizer isso e é o feminino. E é sempre o feminino. E eu vou-te explicar porque é que eu sinto isto de uma forma tão forte. Este mundo precisa de um feminino saudável, tal como precisa de um masculino saudável. Mas a verdade é que eu sempre senti-me muito mais chamada a trabalhar com mulheres, não é? Talvez porque as entendo a mulher melhor. E porque eu acredito mesmo, eu acredito muito nisto, que as mulheres curam-se com as mulheres e os homens curam-se com os homens, e há alturas que são fundamentais juntarmos para fazer este trabalho em conjunto, ok? Uhum. Acredito, é por isso que eu facilito retiros e círculos femininos, como depois facilito também mistos, não é? E, e eu acredito que o mundo anda como anda, porque vivemos um patriarcado, não é? Eu acredito que agora estamos num processo de desconstrução de tudo isto, e o que acontece no mundo é o fruto do que acontece dentro de cada um de nós. E o feminino é a amorosidade. E o ser humano anda como anda, porque lhe falta amor. Porque lhe falta amor, porque não se conecta com esse amor, porque tem estas feridas todas. Então, para mim, ter esta oportunidade de trabalhar com mulheres neste resgate do seu feminino, não é? Inclusive, de adultecer, que eu costumo dizer muito que é adultecer este feminino, porque o feminino está muito na criança ou na adolescente. Então, adultecer o feminino é tornar uma mulher com voz, a expressar o que ela é, com os seus valores, com a sua essência, né? Poder, aquela imagem de Maria Madalena, em que ela pode ser ela própria, falar com a linguagem do coração, porque eu acredito que quando as mulheres conseguirem sentir na pele que a força feminina está na sua intuição e no seu ventre e no seu coração e na sua voz, isto será uau! E isto é tão importante porque é o feminino que abre o coração do masculino. Exatamente. Então, curando a mulher, estás a abrir um portal de cura para o masculino. E em casal, independentemente de Freud ter dito isto, e a sistémica dizer que
os pais vão sempre traumatizar os filhos, e eu não ponho isso em causa, porque os pais têm como este papel de serem os teus mestres para preparar os filhos para o mundo, completamente, mas eu acredito que uma criança vivendo num seio de uma família estruturada emocionalmente, em que os pais estão bem emocionalmente, será uma criança que pode ter os alicerces para ela estar bem. Então, para o tal novo ser humano, para o novo humano, é fundamental pais emocionalmente estáveis. Então, é muito importante fazer este trabalho com a mulher. Para a mulher, inclusive, olhar para o homem e não olhar como fraco ou como mau, não é? Nestes opostos do fraco, quando são muito femininos ou muito masculinos, mas ter consciência que há uma desorganização energética, emocional, de papéis, a nível das polaridades, em compreender que a Terra é uma grande escola de desenvolvimento da alma. É só mesmo por isso que cá viemos, não é? Nós achamos que é para pagar contas e trabalhar, mas no fundo é só isso. Só que nós temos que lidar com esta densidade da matéria, das emoções. Foi isso que eu. Então eu compreendi. Né? Lembras que eu tinha-te falado que eu não entendia em miúda como é que eu sinto isto? E depois, porquê? Porque há uma memória no meu inconsciente, na minha alma, do que é o viver, o que é a alma, o que são os valores da alma. Então, muito trabalho que eu gosto de fazer é com o feminino, mas é também para as pessoas se conectarem com a essência da sua alma, que é o coração. Que é o coração. Fazer, Jesus dizia que, né, que tínhamos de tornar o céu na terra, não é? Então nós vamos ser o céu na terra. Então, para isso, não é? É preciso este trabalho do feminino e do masculino. Então, materializar isto. Então, é um trabalho que eu amo ver quando faz este trabalho com as mulheres e com os homens. E quando vem o casal aos retiros mistos, no último retiro que eu fiz há um mês atrás, foi maravilhoso ver um homem, né? Ele foi a primeira vez que ele veio a um retiro. A esposa já é a minha, ela trabalha comigo há uns 3 ou 4 anos, em retiros, em coisas, etc. E ele disse-me assim: a minha mulher não é a mesma. E eu noto a diferença nela, noto a diferença no nosso casamento, noto a diferença em mim como homem e com o nosso filho. Total. Eles precisam de ver o resultado para quererem também, não é? Porque eles são muito práticos. E E, esse trabalho do feminino é muito bonito. Porquê? Porque inconscientemente, nós mulheres, ao fazermos este trabalho connosco, nós vamos ativar isso nos homens, mesmo até nos homens que nós não conhecemos. Podem ser os homens que não estão lá em casa, mas os homens do coletivo, não é? E por isso é que esse trabalho é tão importante. Sabes, eu sinto que nós estivemos numa era matriarcal, antes do patriarcado, que também se calhar foi bastante matriarcal e que agora foi bastante patriarcal. E que esta nova era, este novo momento está a pedir-nos para nós harmonizarmos e não sermos só matriarcal ou só patriarcal, mas sim um bocadinho de cada um e integrarmos tudo. E eu sinto que o trabalho de Bert Hellinger também foi muito importante com esta parte, que é a primeira lei do pertencimento, e que nos traz esta mensagem de incluirmos tudo, não é? Em nós. Sinto que é muito isso também. eu concordo plenamente. É muito importante haver este equilíbrio, não é? Porque eu também acredito que houve uma altura em que houve isto tem a ver com. A palavra vem também a vir a poder, não é? Mas com o abuso de poder. Total. Aonde há abuso, há falta de amor. Então, houve, nem que se fosse pela densidade deste planeta, ou que fosse para o processo de evolução, não é? Houve. Então, agora tem que haver este equilíbrio. E é importante compreender que hoje em dia o feminino precisa de voltar pelo feminino e não pelo masculino. Mesmo os movimentos feministas que foram importantes e são essenciais, a qual eu honro muito, mas foram mulheres que deixaram de ser femininas para irem para o seu masculino. Reivindicar algo, não é? Tipo, vir cá para fora para içar a bandeira. E acaba por ser um movimento bastante masculino. Completamente. Então, é quase como. E porque desengane-se as pessoas que pensam que feminina é andar arranjada com maquilhagem. Não, não é isso. Isso é muito. É a parte mais fácil do feminino, não é?
É muito fácil fazeres uma mudança de visual e estás feminina. Não, não é isso. É energético, é emocional, não é? Então, é muito importante. E este trabalho, eu acredito mesmo, não é? Que este trabalho de voltar para este feminino, quer o trabalho da mulher vir para o seu feminino e do homem vir para o seu masculino, necessita deste trabalho emocional. Porque, para mim, é impossível separar emocional de espiritual, porque as emoções têm vibração. E era por isso que eu não conseguia estar. Eu tenho esta imagem de que se quer um ser humano e que eu quero trabalhar isto dentro de mim, mas eu tenho que ter consciência que há coisas, não é, que me impedem de lá chegar, não é? Então eu tenho que as trabalhar, ir à base, fazer este processo de cura, de transformação, de ressignificação, de libertação, para poder retirar estes pesos emocionais e energéticos, transformá-los, para poder elevar a minha consciência, não é? Por isso, é fundamental este percurso. Obviamente não precisa de ser pesado, não precisa de ser duro, não é quase como, isto é um castigo. Não, não. É uma aprendizagem, é uma evolução. E é maravilhoso podermos olhar e ver, olha, onde é que eu estava agora, há 10 anos atrás, onde é que eu estou, não é? Fazer este processo, olhar para trás e ver a evolução e sentir. Eu vejo muito uma inclusão do que é bonito ou feio, não é? Do que é certo ou errado. E percebermos que a dor também é fundamental, o importante é não ficarmos no sofrimento, mas a partir do momento que passamos o portal da dor, há sempre um milagre, há sempre algo que nos espera. É muito esta a referência que eu tenho, quando trabalhamos com as emoções que são tão preciosas nesta fase. E lá está, as emoções são feminino, são as águas que muitas vezes estão paradas e que precisam de ser movidas e limpas. E este trabalho é fundamental, primeiro nós, mulheres em nós, para assim aí depois impactarmos também o feminino dentro dos homens, que é tão precioso esse trabalho. Minha querida, sei que há pouco tempo estiveste novamente em Inglaterra, ou seja, então isso foi um marco, esse evento que tu foste em 2019, e agora voltaste lá num contexto totalmente diferente, com um grupo, com um trabalho espiritual. Como é que foi esse voltar para a Inglaterra desse lugar? Olha, a primeira vez que Glastonbury apareceu-me foi em 2008, 2009. E eu lembro-me de dizer, eu já aqui estive, eu tenho que lá ir. Mas eu não estou preparada. Não é hora, né? Porque eu sinto muitas das vezes isto, que é, eu sei que um dia vou lá, mas não é hora. Não é uma questão financeira, é uma tempo, é eu sentir internamente que estou Uhum. preparada. Então, eu, eu fui à Inglaterra algumas vezes e nunca fui a Glastonbury. Até que no ano passado eu tinha sentido, eu vou a Glastonbury e entretanto o universo abre as portas e há uma grande amiga minha, também é minha terapeuta, dentro de um curso, diz, olha, aliás, antes disso, já me tinha dito, já me tinha vindo, o curso acaba em agosto, em setembro nós vamos fazer um retiro e é fora do país, em Inglaterra. Foi-me isto assim. E eu disse-lhe isto, ela riu-se. Passado um mês ela disse assim, quem é que quer ir a Glastonbury? E eu, em setembro. E lá, e lá fomos no ano passado. Quando eu fui a Glastonbury no ano passado, primeira vez, né? Aquilo era casa, é casa. Avalon é casa. Avalon é Total. casa. Uhum. E por tudo, pela ligação à Maria Madalena, pela ligação aos celtas, é importante compreender que o meu pai chamava-se Artur. Uhum. E eu, desde a minha infância, o meu pai dizia, ele punha todos os filmes do Rei Artur, e ele dizia assim: eu sou teu Rei Artur, nunca te esqueças disto. Ele falava Uau. muito disto na Inglaterra. O meu pai dizia coisas, as pessoas que soubessem é incrível. E ele dizia:
tens que procurar o rei Artur, a espada do rei. Ele dizia muitas vezes estas coisas, assim, lá às vezes, assim, no meio das suas coisas, né? E então, ir a Glastonbury, ir Porque à tu ias Avalon, visitar o rei Arthur, não é? era a história da minha vida. Uhum. Era, fez parte da história desta vida e de muitas outras, não é? Que eu sinto que já lá tive em várias vidas. E então aquilo foi muito profundo, muito transformador, até porque eu tenho uma grande ligação também com o Arcanjo Miguel, é tudo. Uma parte de mim vibra e ressoa completamente com toda a história da Avalon. Até E, porque nasceste nas Ilhas de Miguel, não é? e então, isto para dizer o quê? Que eu comecei a publicar. Porque uma das coisas que me tinha sido mostrada já em 2008 era isso: era as viagens no mundo, levar pessoas a locais de peregrinação. E um desses sítios era Glastonbury. E o grande receio de eu ser terapeuta era o medo de: será que eu sou capaz? Será que eu posso fazer estas coisas? Tudo o que me está a ser mostrado, será que eu sou capaz? E então, quando eu fui no ano passado, porque ele estava a ser super transformador, e eu fui fazendo fotos, fui publicando, e então, desde o primeiro dia, eu tive pessoas a dizer: para o ano vais-me levar a Glastonbury. E eu: mas esta gente está-se a passar, tipo, calma, eu ainda estou a viver a minha própria experiência. Eu tive 2 ou 3 pessoas que, semana após semana, mandavam-me mensagem. E eu, entretanto, agora em maio, eu ia facilitar um evento, um círculo de Maria Madalena em São Miguel, porque eu tenho uma ligação muito, apesar de ter um círculo de São Miguel, tenho uma ligação muito especial a São Miguel. E entretanto, nunca, não há coincidências, a Sundari, que eu acho que deves conhecer a Sundari, a Marta. Sim, a Sundari foi a madrinha deste podcast. Ai, não sabia. Sim. Então, a Su tinha dito que ia fazer um retiro, e eu sempre acho, espera aí, isto coincide as datas todas, o universo, sabes, aquela cena dos sinais todos, e eu, meu Deus, Uhum. isto é mesmo a fazer. Então, eu vou fazer o meu circo de Maria Madalena, na Lagoa das 7 cidades, e passado 3 ou 4 dias, 5 dias, começa o retiro. Isto é o universo a falar comigo. Quando eu estou a fazer esse retiro com a Sul, toda a gente falava de Glastonbury, toda a gente, toda a gente. Toda a gente falava de Glastonbury, as pessoas me mandarem uma mensagem, eu saí de lá dos Açores e disse assim: eu tenho que marcar a viagem, tenho que tratar isso. E então foi incrível todo o trabalho que foi realizado durante o verão com as pessoas. Eu fiz um trabalho de preparação, havia pessoas que já trabalhavam comigo, mas fiz o meu sustento assim chamou, e levar aquelas pessoas ali. Como é que eu vou descrever? Porque ainda estou a integrar, não é? Eu voltei, né, nós fomos de 25 a 28 de setembro, né? Ainda não se passaram 2 meses. Eu ainda estou a integrar a minha viagem do ano passado. Eu consigo te compreender, né? Porque eu também já facilitei muitas viagens e eu não consigo falar muito sobre elas. Eu acho que só passado algum tempo é que começamos a conseguir falar sobre elas. Sim. E então isto para dizer o quê? Que Glastonbury é um grande portal de cura, não há dúvida, né? A energia que ali está. E então, levar estas pessoas até ali, e depois as pessoas que vêm ter muito comigo, vêm muito com esta ligação de Maria Madalena, sabes? E então, só me vem a palavra, é uma honra poder levar as pessoas, é uma grande responsabilidade, uma grande honra, uma grande Uhum. bênção, não é? Várias pessoas a sentirem, estou toda arrepiada, a viverem a sua própria experiência, a sentirem, a verem as transformações a acontecerem dentro de si durante a viagem e depois a sentirem que estão a acontecer na sua vida, não é? Então, para mim há um antes e depois de Glastonbury para qualquer pessoa e em cada viagem é diferente, é como num retiro, né? Eu facilito vários retiros, as pessoas podem ir, mas cada retiro é uma viagem, é um caminho, é uma jornada do ser humano, não é? Então é muito gratificante, e compreender.
aquela terra, aquele local fala contigo e fala a linguagem de cada pessoa, que cada pessoa precisa. Sim. Então, e eu acredito também numa coisa, que é, só entra em Glastonbury quem está preparado para ir para Glastonbury. Uhum. Eu vi isso, a viagem que eu Eu fiz. tive essa experiência na matéria, não é? Porque eu não fui no ano que eu tinha programado a viagem, fui no ano a seguir e foi dos maiores processos que eu vivi em toda a minha vida, foi o facto de eu não ter ido. E eu percebi que foi preciso fazer um processo de muita depuração e de abrir muito o meu coração para eu estar pronta para ir no ano seguinte. E o campo é muito sábio, sabes? Aquilo que estás a dizer faz muito sentido, que eu própria vivi isso também. E é preciso ter uma estalecazinha, não é? Principalmente se vamos lá fazer algum trabalho. E eu precisei de viver esse processo durante um ano inteiro para eu chegar e o trabalho ser extremamente leve e ser bastante expansivo, nutridor. Mas eu precisei de fazer esse processo que foi bastante duro para mim. E eu vi, no ano em que eu fui no ano passado, houve uma pessoa que last minute sentiu que não tinha que ir. Este ano houve duas pessoas que sentiram de a vida, mas não foi só a vida, né? Teve a ver com não conseguiram ir. Houve uma pessoa que entrou 2 semanas, 3 antes, Há coisas entretanto, assim. passaporte, porque a energia a falar, aquela pessoa tinha que lá ir. Então é incrível como é que a energia puxa para o que tu precisas, quer seja para ir ou não ir, não é? E então é isso, é ir lá de coração. Glastonbury ensina-te a humildade e a compaixão. E, Assim, por baixo. e vai-te escancarar aquilo que tu precisas de colocar luz na tua vida. Sejam questões do passado ou questões atuais, não é? Mas serão sempre atuais, mesmo que seja uma questão do passado que está a incomodar, mas percebes, não é? Às vezes tem a ver com fazer alterações na minha vida atual ou questões que eu tenho que libertar do passado, ou ambas, não é? Então, eh, é, é, é abrir-te a isso. Eu tenho atualmente a energia já a falar muito, porque eu vou agora no primeiro semestre com outras pessoas, não é? E então já se está a criar essa energia, não é? Eu estou a dizer isto, eu estou sentindo nas minhas mãos. Porquê? Porque é um movimento interno, é a energia que puxa as pessoas a irem, não é? Que movimenta. Uhum. hum, e eu acredito, lá está, que existe a energia da ancestralidade, existe a energia dos chakras da terra, há muita coisa, né? E nós, como estes seres, né, energéticos que nós somos chamados, consoante o trabalho que nós vamos fazendo, o nosso processo de Uhum. evolução da nossa alma aqui na Sem Terra. dúvida. E ainda bem que pegas nisso, porque eu aqui consigo claramente olhar esse seu processo, não é? Ou seja, que tu precisaste de olhar o déficit que existia nesta parte do casamento entre o feminino e o masculino, para agora tu teres essa parte harmonizada em ti e levares as pessoas aonde existe essa junção no planeta Terra, ou seja, no chakra coração da Terra, onde existe o mundo de baixo e o mundo de cima, o mundo feminino e o mundo masculino, não é? E a conexão com todos os mundos, porque eu sinto que o coração também fala muito sobre isso. Então é muito bonito ver, não é? E para as pessoas que nos estão a ouvir, o quão é importante irmos seguindo a caminhada, de termos a coragem, não é? De seguir as vozes da intuição e percorrê-las e poder segui-las, porque se não fizesses isso, não estarias no lugar que estás hoje, não é? Ah, e por vezes há estes grandes medos e receios, não é? De darem esses passos, que é rumo à mudança, e onde há mudança há resistência também, não é? E é preciso rasgar muitas vezes essas resistências à mudança e a muitas outras questões, porque são muitas esferas que precisamos de olhar, não é? As ancestrais têm muito peso, as dos lugares também, enfim, é uma panóplia de coisas e ver isso, não é? Ou seja, tu percorreste esse lugar, foi primeiro na tua infância, tudo, não é? Até Miguel, a religião, né? O catolicismo, tudo.
E esta coisa de Maria Madalena já estar tão presente na tua mãe, isso é muito, muito bonito. Porque de facto eu muitas vezes sinto que quando falo de Maria Madalena há muitas resistências em algumas pessoas que ouvem, mas eu sinto que cada vez mais há esta energia está mais próxima de nós. E ela está a querer que nós sejamos canais para podermos falar sobre ela e de podermos abrir. Aqui, assim, só estamos quase a acabar, mas queria-te fazer assim uma pergunta sobre Maria Madalena. O que é para ti, Maria Madalena? O que é para ti energia crística? Olha, é, eu até fiquei emocionada. Essa pergunta era todo um outro podcast, por isso eu vou dizer de uma forma resumida, tentar dizer o que eu sinto. Ahm, Quando eu te dizia que na minha infância eu questionava várias questões que eu ouvia, não é? Da Bíblia, o que fosse, aquela que me incomodava, mexia mais comigo, era a discriminação com Maria Madalena. Sabes? Uhum. Não entendia. Como é que esta ideia de um Deus julgador, de alguém questionar, de um inferno, de estás a pecar? Como assim? Isto não batia a bota com a perdigota, sabes? Não, não... Da mesma forma que eu não entendia como é que posso ser boa pessoa e depois tinha estas emoções negativas, como é que eram os grandes questionamentos que eu tinha. E depois é engraçado, porque havia partes que eram da história, né? Que me tocavam muito como a boa samaritana. Aliás, o meu irmão, desde miúda, que a minha alcunha é a boa samaritana. Tem a ver com a minha onda de salvadora, né? Mas ele sempre disse que eu fui sempre a boa samaritana, né? E perceber hoje em dia que a história da boa samaritana está ligada com Maria Madalena. Então havia muitos trechos, né? Que eu me identificava com aquela mulher e que me davam um lugar de grande compaixão, até porque para mim dos maiores ensinamentos era o que Jesus dizia que é quem nunca pecou que atira a primeira pedra, sabes? Para mim, isto é dos maiores ensinamentos de Jesus, para mim, deste grande JC, né? Que é que chamá-lo muitas vezes de JC. Então, para mim, era muito forte. Então, quando eh, eu começo a sentir que havia alguma coisa com Maria Madalena para além disto, não é? E eu questionava como é que Jesus não foi casado em miúda? Por que ele não era casado? Como é Isso que é é que foste depois possível? para os casamentos. Era Como é que ele não para era validar o que casado? era o casamento. Como é que ele não é casado? Isto não faz sentido. Porquê que ele não é casado? Porquê que os padres não se casam? Desde miúda, sabes? Esta coisa de. Há aqui qualquer coisa que não está bem. Então, nunca me vou esquecer, né, de quando ela me apareceu. Eles me apareceram os dois. Muito antes das histórias do Leonardo, como é que era do Código da Vinci, né? Muito antes. E eu sentir uma conexão. E eu sentir que a minha energia se identificava tanto à dela por várias questões de personalidade, de sentir, de valores, sabes? Identificava-se tanto. Porque eu, obviamente, que tenho um sentido muito especial por Mãe Maria, e tenho, mas era quase como ela não é humana, sabes? É quase como se não fosse tão humana, era tão santificada que era quase inatingível. A Virgem, não é? Então, mas se nós estamos aqui a viver uma experiência na Terra e o próprio Jesus Cristo foi tão terreno, não é? Então, qual era o papel da mulher nisto tudo? Porquê que a mulher era sempre amada fita? Eu questionava-me, porquê que temos uma Eva? Uma Porquê que ela, pecadora, não é? porquê isto tudo? Então, tudo isto questionava-me quase, levava muitos questionamentos internos. Então, era quase como os meus questionamentos internos tornaram-se um portal de acesso à energia. A energia crística estava muito presente, mas numa perspectiva muito masculina, né? Masculina no sentido de falta aqui qualquer coisa.
falta. Então foi-se abrindo a minha conexão com ela, o sentir, tudo, não é? Eu tenho em mim uma cigana, eu tenho em mim uma egípcia, eu tenho em mim a Atlântida, eu tenho em mim a Lemúria, eu tenho em mim os celtas, as celtas, não é? Eu tenho em mim a energia da deusa. Então, quanto mais eu descubro sobre mim, sobre o meu ser, eu encontro mais a energia de Maria Madalena. E estou-me a encontrar em mim mesma. Eu não estou a dizer que sou Maria Madalena, mas eu acredito que há muita gente que tenha que ressoe e vibre muito na energia dela. Então, numa simplicidade, não é? Numa amorosidade. Então é quase como esta sombra do feminino precisa de ser limpa, precisa de ser ressignificada, precisa de ser curada, transmutada. Eu sinto muito este caminho de Maria Madalena como uma das formas, um dos meios para a libertação da mulher, desta mulher adulta, desta rainha, não é? Eu tenho uma conexão muito grande com Inês de Castro, Uhum. desde criança, que eu tenho uma ligação muito forte com ela, com a rainha Santa Isabel, Estás aí bem próximo, não é? e com Maria Madalena, e com a história de Portugal. Então houve muita coisa que ressoou em mim desde criança. Uhum. Sim. Olha, vou-te dar assim uma indicação e para quem estiver do outro lado, não sei, na volta, se calhar até já leste, mas há um livro de Pedro Elias, se não me engano, conheces Pedro Elias? Não, Que tem mesmo o título Entre Mundos, e ele fala muito sobre todos os reis de Portugal e quais as encarnações crísticas e o que é que cada um deles representou. Acho que seria um excelente livro aí para embasar aquilo que tu estás a sentir, porque eu sabes, senti. sabes que nos Açores, quando eu estava nesse retiro, eu comecei a dizer várias coisas e disseram-me assim: Tu leste o livro do Pedro Elias? E eu não. Como é que Pronto, tu, como é que tu sabes disso? Porque eu estava lá para ver. E eu sei do que é que eu estou a falar. Eu sei. Tive, foram revelações da minha vida. Foram passos muito estratégicos. E então eu tenho, assim, se tu me perguntaste-me assim, como é que tens a energia para as lives, está relacionado com isso. Porque eu venho falar, eu venho trazer as verdades ao de cima. É uma das minhas missões. uhum, Abrir, uhum, comunicar. E então tem a ver com a missão de Portugal para o mundo, e com a missão do total. feminino e da energia de Lis e da energia de. Vamos lá ver, até não sei se sabes que Dom Pedro era neto da Rainha Santa Isabel. Não foi ao acaso. Neste caso, tinha com a missão dela, da Rainha Santa Isabel. A Rainha Santa Isabel, que era descendente dos cátaros. E Sim. uma coisa é certa, sabes da profecia, Da atual ou daquela que veio de lá para agora? da profecia que diz que ao fim de 700 anos os cátaros uniam-se, juntavam-se para a missão da nova era, que é agora. Olha, estou-me a arrepiar, sabes? Porque o meu nome, fui fazer muita conexão do meu nome com os cátaros, não é? Cátia, cátaros. E de facto, o grande chamado da próxima viagem à Gruta de Maria Madalena o ano que vem vai ser, sem dúvida, ir à zona dos cátaros. E o que me chegou como mensagem é de ocuparmos o nosso trono. E agora estás-me a trazer isso. Eu, Ah, está estamos, tudo alinhado. estamos muito a vibrar na mesma energia, porque eu também tenho que fazer este caminho, também me foi pedido isso. Às tantas isto são conversas para outra, Sim, para nós as duas termos, mas sim, sim, sem dúvida. porque eu tenho muita gente que chega até mim com essa energia, eu sei porquê, faz parte de um caminho, tem a ver com o meu próprio caminho, com a minha própria evolução, né? Então, quanto mais eu faço o meu próprio processo, novas portas se abrem, Uhum. e este caminho de Maria Madalena
ou o caminho do novo ser humano, quem está neste papel, não é? É um caminho de grande responsabilidade. E tu, para ir subindo para poderes evoluir, não é? Tens que assumir mais responsabilidade. Então, tu tens que fazer o teu próprio processo individual para abrir espaço para o trabalho com os sim, outros. sim. E olha, só dar aqui, trazer um pouco daquilo que estavas a dizer da missão de Portugal e dos cátaros, o que eu sinto, sabes, porque eu vivi em Fátima, né, e vivi na prática o que é estar num tribunal de tomar, ok? E viver um contacto muito direto com os templários. E aquilo que eu sinto, sabes, fazendo um spoiler e umas chaves aí daquilo que tu trazes, é que nós ficamos muito ancorados numa energia templária. E de facto, se calhar, aquilo que está na essência da mensagem crística é o catarismo e os essênios também, não é? Então, olha, estamos aqui a abrir umas portas para, se calhar, eventualmente falarmos mais a fundo deste tema, porque é um tema que me Sim, alegra muito o coração. Precisa de ter o seu certo tato e lá está, por isso é que estamos aqui de falar em privado, mas eu sinto que cada vez mais esses temas precisam nós fazermos as pontes de ligação entre a história e percebermos que há mensagens ocultas que nós precisamos também de ir trazendo aos poucos e que são completamente. fundamentais para as pessoas também entenderem muitas coisas. Sim, olha, eu ontem fui a Fátima, senti janeiro para ir, e depois fiz uma live à noite. E então eu trouxe a mensagem, pronto, eu disse, né, que até pus nos stories que nós somos o templo do amor. E então, sinto, e eu depois na live que eu fiz à noite eu falei isto. Talvez haja tanto esta energia templária porque há uma mensagem importante para trazer. Nós somos os templários da nova era. E a mensagem dos templários da nova era é que nós somos o templo do amor. Point. Sinto que foi como se fosse uma chave de ouro, agora que tu trouxeste para podermos fechar então este momento também. Joana, agradecer-te toda a tua expressão na Terra, por te cumprir, por teres passado por esses portais todos até hoje, até aqui, e que cada vez mais se Madalenas se ergam. Ergam no sentido não de ser um mastro masculino, mas que ergam a nossa voz, não é? Para trazermos a nossa verdade e essencialmente voltar ao afeto, à humildade, ao amor, não só em compaixão, mas um amor desapegado, sem ser um amor cego. E olha, assim, muito, muito grata por este momento aqui, as duas juntas. Foi uma honra ter-te aqui. Já há algum tempo que tinha chegado como mensagem e foi muito bom ser agora, neste momento. E olha, uma última palavra aqui para ti, antes de nos irmos embora. Sente-te à vontade de trazer assim uma última mensagem. Olha, tu estavas a dizer esta questão do erguer da mulher, não se fosse no masculino e no feminino, e o que me vem é libertar a essência do feminino, porque a essência do feminino é a amorosidade. Então é este o templo do amor. Agora, esta nova era é a era do amor. Não, para mim, a consciência crística, não é? É isto, é o amor, é trazer este amor cá para fora, é encontrá-lo aqui, não é? E é preciso fazer todo um caminho de libertação daquilo, como dizia Rumi, tens que libertar tudo que te afasta do amor. É fundamental fazer esse caminho, não é? Então, libertar-nos das nossas sombras internas, quer sejam individuais, quer venham de um contexto ancestral ou de vidas passadas, libertar-nos disso tudo, para podermos viver esta essência do amor. E libertar-nos do medo, libertar-nos da vergonha, libertar-nos. É tão importante todo este trabalho. Não, eu gostava, muitas pessoas, às vezes as pessoas têm medo do trabalho da sombra, do shadow work. Não é isso.
não é pesado, não é para ser um inferno na Terra, não é, muito pelo contrário. Este caminho do amor é o caminho da leveza, é simplesmente compreendermos que há uma ilusão da separação do nosso divino. Andamos separados do divino que há em nós. Então, se eu estou separada de algo de mim, então eu sinto vazio, eu sinto-me desconectada, eu não me sinto em harmonia comigo mesma e com a vida e com os outros. Então é isto, é vir cá dentro. Então, cada passo que nos acontece na nossa vida não é para nos deitar abaixo, não é? Não. É para nós virmos cá dentro, para encontrar nesta imensidão do nosso ser o amor. Tão bom, que bonitas palavras. Eu até já estou aqui iluminada com elas. Olha, foi uma honra ter-te aqui. Muito, muito grata também a quem nos esteve a ouvir, na sua presença. Nós estamos por aqui pelas redes sociais, caso vocês queiram colocar mais alguma questão ou nos queiram instigar para alguma coisa. Estamos aqui para vocês também, para vos servir. Joana, um enorme beijinho e olha, um até já aí pelas redes. Olha, muito, muito obrigada por este convite, foi maravilhoso. Um grande abraço, meu bem. Obrigada. Grata, querida.